Pelo Facebook, pelo Instagram, façam a sua inscrição em nosso canal. Mande as suas sugestões. Isso é de suma importância para que essa TV possa prosseguir, informando, né? Ajudando, colaborando com a vida. TV Campo Grande RJ. Junte-se a nós. Olá, eu sou a atriz Elaine Vieira, eu sou do canal Identidade Cultural e em parceria com a TV Campo Grande, Rio de Janeiro, estamos reprisando os nossos programas. E a reprise de hoje é com o professor, diretor, dramaturgo e ator Alexandre Damascena. Confira a entrevista agora. Olá, sejam bem-vindos ao canal Identidade Cultural. E hoje nós estamos recebendo Alexandre Damascena, professor, ator e diretor. Alexandre, seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Nossa, alegria nossa. Alexandre, fala pra gente um pouquinho. Quem é Alexandre Damascena? Alexandre Damascena é um morador de Santa Cruz que, contrariando as expectativas, resolveu ser dono do seu destino e resolveu fazer teatro num bairro que não tem teatro. E transformou isso na sua missão de vida e uma defesa do bairro, uma defesa dessa região de Santa Cruz, que é a Zona Oeste. Esse é o Alexandre Damascena, que trabalha nessas coisas, dando aula, dirigindo, atuando. E o que veio primeiro? A paixão por ser professor ou ator? Literatura ou arte? O que veio primeiro? Primeiro veio o teatro, porque foi uma coincidência, a primeira peça de teatro que eu fui assistir. Um ator faltou, fui convidado por uns amigos que apresentavam a peça, era a primeira vez que eu estava indo ao teatro, e um ator faltou, fazer uma pequena participação e me pediram para fazer, para substituir ele. Eu nunca tinha ido ao teatro, e aí foi assim que começou a coisa de fazer teatro, e aí ser professor veio depois, mas eu sempre fui apaixonado por leitura desde criança. Então o amor pela literatura era grande desde criança, mas pensar em transformar isso em minha profissão, isso veio depois, com mais idade, amadurecendo e tal. E essa paixão pela literatura, você tem uma paixão especial por Machado de Assis, Exatamente. Não é? Eu me identifico pelo Machado primeiro artisticamente, pela forma como ele escreve, pelos seus contos, pelos seus romances, crônicas, o teatro do Machado de Assis, e depois por perceber na história do Machado de Assis um espelho também da minha história e de muitos artistas. O Machado nasceu no final do século XIX, ainda pegou um Brasil na era da escravidão, né, passando para deixar de ser escravocrata. Machado era negro, só cursou até a 4ª série, era gago, tinha epilepsia, isso no final do século XIX era muito complicado, e mesmo assim, apesar de ter cursado apenas até a 4ª série, ele estudou a vida inteira, é o fundador da Academia Brasileira de Letras, foi o nosso primeiro grande crítico de teatro. Eu diria que o Machado era a Bárbara Leodora do final do século XIX. Então, se o Machado de Assis, que tinha tudo para dar errado, deu certo, por que os artistas dessa região também não podem dar certo? Então ele é uma grande inspiração também. E dessa paixão você tem até um projeto, né? Café com Machado. Isso. Fala pra gente um pouquinho sobre esse projeto. Então, é um projeto, eu adaptei um conto do Machado, chamado Casa da Vara, e a gente leva para dentro da casa dos moradores de Santa Cruz. Há muito tempo, desde que eu comecei a fazer teatro,
eu sempre vi se fazer um teatro em Santa Cruz pensando em estar em cartaz no teatro. Mas como é que você tem um grupo de teatro que só pensa em fazer peça dentro de teatro, sendo que o bairro não tem um teatro? Então, provavelmente, você não vai conseguir atingir o seu bairro. E eu queria pensar uma forma diferente de estar atuando no bairro. Eu já tinha feito teatro de rua, teatro nas escolas, e aí eu tive a ideia de fazer o teatro dentro da casa das pessoas, porque eu entendia que, mesmo quando eu estive como diretor de alguns espaços, as pessoas que eu queria que estivessem lá, elas não iam, porque simbolicamente elas não se veem pertencendo àquele lugar. Então tem aquela frase bíblica, né? Se Maomé não vai à montanha, montanha vai a Maomé, uma coisa assim. Eu resolvi fazer o teatro indo até as casas das pessoas, e eu comecei pelo Machado de Assis, justamente porque as primeiras pessoas diziam assim, ninguém lê Machado, então ninguém vai gostar. E eu queria mostrar que isso era mentira, que se as pessoas tivessem contato com o Machado, elas iriam gostar. E ao mesmo tempo, saber da história do Machado, de saber quem ele foi e onde ele chegou, também serviria de inspiração para as pessoas. É por isso que o projeto virou esse Café com Machado, que a gente apresenta a peça e depois toma um café e bate um papo. E como é que foi a recepção das pessoas com esse projeto? Como foi a reação dela? Olha, desde o início foi maravilhosa. Assim, eu lembro que eu joguei no Facebook, quem quer ter uma peça de teatro na sua casa, com direito a um café, vai ser de graça, a única coisa que você tem que fazer é convidar os vizinhos. Em 2 dias eu já tinha fechado 2 meses de temporada. E assim, briga. Aí a gente teve que escolher, é um projeto que eu procuro levar principalmente para as comunidades. 90% do nosso público nunca colocou o pé no teatro. Então essa é a nossa... Infelizmente. Então essa é a nossa prioridade, e eu fiquei muito feliz porque a recepção foi muito grande. Então no primeiro ano a gente ganhou um prêmio do governo federal, chamado Pequenos Trabalhos para Território de Paz, onde a gente fez, e no ano passado, com um prêmio também da Prefeitura do Rio, Ações Locais, a gente fez mais 24 casas ao longo do ano em Santa Cruz. E no caso você tem uma escola livre de teatro em Santa Cruz, seria isso? A gente teve por um tempo, hoje em dia não tem mais. E na época que eu fui diretor do Teatro da Cidade das Crianças, junto com o Marcos Vinícius Faustini, nós fundamos uma escola livre de teatro, onde os alunos tinham aula de segunda a sexta, comigo, com o Faustini. A gente convidou Moacir Chaves para ir dar aula, a Celina Sodré para ir dar aula lá. Então, era um sonho nosso de ter uma escola na Zona Oeste, ainda é o meu sonho, de ter uma escola de formação profissional para os atores da Zona Oeste. A gente teve grana por um ano, aí depois, nessas mudanças de governo, a gente acabou parando com o projeto, mas é um projeto que eu quero ainda voltar a fazer, porque eu estudei na Martins Pena, então eu sei o que é, e todo dia para o centro da cidade para estudar, pegando essa condução, né? Então eu acho que falta isso, falta uma escola de teatro profissionalizante na Zona Oeste. E infelizmente não temos apoio. Ainda não temos apoio, e acho que o meu pensamento cada dia vem mais, e é isso que eu quero tentar fazer com os artistas daqui, o Rodrigo, o Neres, essa galera aqui, tentar reunir, porque eu acredito que a mudança, ela nunca vai vir do governo, ela vai vir da gente se organizando, da gente fazendo rede. É a gente que vai fazer isso. Não dá para contar com nenhum governo. E a Companhia do Invisível e Casa Verde? São 2 companhias... Pois é, eu tenho essa loucura de ter 2 grupos de teatro. Então, eu sou uma pessoa que circulo muito a cidade. Teve uma época que eu estive lá em Nova Iguaçu, eu ajudei a fundar a Escola de Cinema de Nova Iguaçu lá, Faustini era o diretor, com o Barnabé, lá no bairro de Miguel Couto. E eu trabalho em Santa Cruz, então em Santa Cruz, quando eu fui diretor da Lona Cultural Sandra de Sá, eu fundei a Companhia do Invisível, justamente para brincar com essa coisa, porque toda vez que eu falava que era de Santa Cruz, que era da Zona Oeste, é esse lugar de quem é você, ninguém sabe onde é Santa Cruz, né? Você se sente invisível. E, na verdade, a palavra invisível significa aquilo que não se vê, que não sabe o que é, ameaça invisível. E aí eu gostei do nome ameaça. Eu falei, cara, ameaça é uma coisa boa, porque se não sabe aquilo que eu sou, eu posso ser qualquer coisa. Não significa que eu tenho que ser uma coisa ruim. O problema da Zona Oeste é que essa invisibilidade, ela traz uma ideia negativa. E eu quis pensar o contrário disso. Se não sabe o que eu sou, eu posso ser bom também. Né? Se você for pegar, por exemplo, o Grotowski, que é uma grande referência do teatro, ele pegava a sua companhia e ia para pequenas cidades do interior da Europa,
sem ninguém saber o que ele estava fazendo, e começava a ensaiar lá e montar espetáculos. Quando os espetáculos estavam prontos, é que ele vinha para os centros apresentar. Então a minha ideia é de que, como a gente está na periferia, a gente pode montar coisas que ninguém está sabendo, e daqui a pouco, quando a gente chega com força. Então essa é a ideia da Companhia do Invisível. Lá em Itaguaí, que já é que é um primeiro município da Costa Verde, que é Costa Verde e Baixada, eu fui diretor do Teatro Municipal de Itaguaí e montei lá o grupo que se chama Companhia Casa Verde, que é uma homenagem ao Machado de Assis, porque o Machado de Assis, o conto dele mais famoso, que é o Alienista, se passa em Itaguaí, e a Casa de Loucos é chamada de Casa Verde. E eu achei que isso tinha tudo a ver com teatro, porque acho que teatro a gente é louco, não louco no sentido de fazer besteira, mas louco no sentido de ver o mundo por um outro olhar, de uma forma diferente, um olhar provocador. Dirigir, atuar ou ensinar? O que você prefere? Olha, eu não tenho preferência. Na verdade, o que aconteceu comigo é assim, as coisas que eu queria falar, eu descobri que ninguém me convidava. Então eu percebi que eu ia ter que fazer essas coisas. Então, as melhores peças, as peças que eu mais gostei de ter feito, foi eu que inventei de fazer. Porque me convidavam para coisas que eu falava, isso aí não tem tanto a ver comigo e tal. Falei, então eu estou vendo que não sei se alguém vai querer dirigir aquilo que eu estou querendo fazer, porque eu acho que isso não vai ser comercial. Quem vai querer dirigir Machado de Assis? Né? Falei, então estou vendo que eu vou ter que fazer isso. Então, na verdade, assim, a minha primeira paixão foi atuar. Eu comecei atuando. E aí, de repente, por ver na região que não tinha ninguém que fazia outra coisa, e aí eu fui para Martins Pena estudar e tal, eu comecei a dar aula, né, de teatro, foi uma coisa muito voluntária, e aí depois comecei a dirigir, porque comecei a perceber que no grupo que eu estava, a pessoa que tinha mais conhecimento, que eles pediam, não, dirige você, então foi uma coisa que foi acontecendo de forma natural. Atualmente, eu tenho mais dado aula e dirigido do que atuado. Eu costumo dizer que nos últimos anos eu só tenho atuado na TV, quando me chamam para fazer alguma coisa na televisão. E eu estou me prometendo assim, não, esse ano eu vou voltar a atuar. Eu estou me prometendo para 2018 voltar a atuar. Mas acaba que os projetos que eu vou pensando são tão autorais que aí eu acabo tendo que ficar na direção. E dar aula, para mim, é um prazer imenso, porque eu costumo dizer que quando a gente dá aula, na verdade, nós somos as pessoas que mais aprendemos. Que quando você vai dar aula, você tem que pesquisar. Então, assim, eu estou ali naquela troca pesquisando, e primeiro que eu acho que eu não tenho nada para passar, eu acho que tudo é troca. O conhecimento é uma coisa que se constrói de forma coletiva, então você vai construindo com o seu aluno aquilo que você dá, aquilo que ele te retorna, e a gente vai jogando ali. Mas eu não tenho, assim, uma preferência exata. Eu gosto de pensar como Shakespeare, não me comparando com Shakespeare, mas no sentido de pensar que o Shakespeare foi um homem de teatro. Ele fazia tudo, atuava, dirigia, escrevia. E eu acho que está dentro da arte, no Brasil, se você quiser sobreviver da arte, você não pode jogar numa posição só, você tem que saber jogar em todas. Tem que experimentar de tudo um pouco, tá certo. E aproveitando aí que você falou de TV, fala pra gente um pouquinho de seus trabalhos na TV. Então, eu estou fazendo agora uma participação nessa novela Tempo de Amar, que é uma novela das 18 horas. A televisão é uma coisa assim que acontece na minha vida já há muito tempo. É algo que ainda, eu acho que ainda não chegou no lugar onde eu quero chegar. Assim, eu tenho uma relação com a televisão de, eu não vou lá procurar, mas eles sempre me procuram para fazer alguma coisa. Tem sempre aquelas coisas, já são até uma matéria no jornal, que eu era o ator que mais fazia segurança e policial na cidade. Eu achei mó barato isso. As pessoas me perguntavam, isso te incomoda? Eu falei, não me incomoda, porque a televisão não é o meu objetivo principal. É um lugar muito bacana que me chamam para fazer, eu vou lá, faço com o maior prazer, defendo um cachê, mas aquilo que eu penso da arte eu defendo no teatro. Então os outros meios, a televisão ou o cinema, geralmente eu vou lá partilhar da obra de um pensamento de alguém, mas o meu pensamento mesmo eu jogo todo no teatro. E qual a grande diferença entre teatro e TV, na sua visão? Você diz que é na parte de interpretação ou geral? Sim, na parte de atuar. Qual a diferença que você... Bom, a televisão a gente costuma dizer que menos é mais. É quase que uma não atuação. Eu lembro que um dos primeiros cursos de interpretação que eu fiz para a TV, eu lembro que o professor falou assim, e ele era um diretor da Globo, falou assim,
faça uma cena e depois se analisem. Aí eu quero que vocês sejam naturais. E aí eu olhei a minha cena e falei, é natural, é o que eu sou mesmo. Aí ele falou assim para mim, não tem nada de natural, você é muito, tá tudo exagerado, não sei o quê. E aí foi legal, porque eu percebi que eu não era nada natural, né? Por quê? Porque eu sou grande. Para a televisão, se eu faço isso aqui, uma mão dessa, que para o teatro é necessário, para a televisão já é demais. Então, quando eu vou gravar uma cena na TV, eu tenho que pensar, não posso ser o natural, porque o meu natural não é natural, tem que ser menos do que eu sou. Então, é um trabalho aqui que você tem um microfone escondidinho aqui, que você fala, oi, tudo bem, não sei o que, tá. O teatro já é grande, né? E eu gosto do teatro justamente porque ele pede essa coisa do não natural. Mesmo que seja uma peça naturalista, de alguma forma, você tem uma coisa grande. Eu gosto mais disso. É onde eu me sinto mais à vontade. Eu me sinto mais à vontade no palco do que na TV. Eu acho que o teatro, como o cinema, ele é mais carpintaria. Porque você tem muito mais tempo de ensaio. A televisão, você pega um texto ontem e você está fazendo ele hoje. Você tem, no máximo, 1 ou 2 ensaios ali antes de gravar. Teatro não, você passa meses ensaiando, construindo personagem, né, discutindo sobre o texto, vendo qual é o melhor do palco, lugar do palco que você vai poder jogar com outro ator, né? A televisão já tem tudo pronto. O teatro geralmente você só vai receber o cenário, o figurino quase em cima da estreia, né? Então são coisas bem diferentes. E a televisão, quem manda é a câmera, quem manda é a edição. No teatro, quem manda é o ator. Mesmo que você tenha um diretor, quem manda é o ator. Então é ali que eu me sinto mais à vontade. E o que você acha que está faltando para a cultura na Zona Oeste? Para ser mais valorizada, para deslanchar de vez? O que você acha que está faltando? Bom, acho que primeiro falta da parte das autoridades fazer o seu papel. A gente tem uma região que representa mais de 40% da população da cidade do Rio de Janeiro, isso é a Zona Oeste. Então, todo prefeito que é eleito na cidade do Rio de Janeiro, ele é eleito pela Zona Oeste. O prefeito que ganha na Zona Oeste, o candidato que ganha na Zona Oeste, ele é o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Só que depois que eles são eleitos, eles esquecem essa parte da cidade. A Zona Oeste é uma das partes mais esquecidas. Você vai pegar, por exemplo, o bairro de Santa Cruz, é o bairro que tem o menor IDH do município do Rio de Janeiro, é o bairro onde você tem mais jovens desempregados e fora da escola, e você tem, ao mesmo tempo, em Santa Cruz, a zona industrial, que é uma das regiões onde tem as empresas mais ricas da América Latina. Então, como é que você tem num bairro as empresas mais ricas da América Latina e, ao mesmo tempo, nesse bairro, você tem o menor IDH da cidade? Então, tem coisa muito errada aí. Ou seja, essas empresas não estão investindo na região aquilo que elas deveriam. E o governo também não se interessa, porque Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, paciência, isso parece que isso não dá mídia para eles. Então, assim, as autoridades não fazem a parte delas. Agora, por outro lado, eu acho que falta aos artistas da região tomarem essa consciência, pararem um pouco de ficar só reclamando, porque eu acho que não adianta reclamar só do governo, a gente tem que reclamar sempre. Mas o que a gente está fazendo enquanto artista para mudar isso? A gente, às vezes, acaba fazendo um teatro na região que está tentando seguir uma lógica do mercado que não existe na Zona Oeste. Eu vejo gente tentando fazer teatro na Zona Oeste igual se faz na Zona Sul. Só que aqui a gente não tem os teatros da Zona Sul. A gente não tem aqueles espaços da Zona Sul. Então você tem que repensar. Quando eu comecei a fazer o teatro dentro das casas, é porque eu passei anos da minha vida tentando fazer um teatro que eu não conseguia ficar em cartaz. Porque alguém consegue ficar em cartaz em algum teatro da Zona Oeste? Não fica. O que você faz no máximo é um final de semana. Então como é que você vai sobreviver da arte ficando em cartaz apenas um final de semana num espaço, aí daqui a um mês você consegue um final de semana em outro espaço? Então você tem que repensar. Ou esses equipamentos têm que se repensar, porque eu acho que, principalmente os equipamentos públicos, deveria o governo fazer uma política para eles, pensando a região, porque não adianta você ter uma lona cultural se ela não está aberta para o artista da região, se ela favorece mais quem é de fora do que quem é da região. Então isso é uma falta de conceito, falta de política para aquele lugar. Por outro lado, será que os artistas estão tão preparados assim para esses espaços? Para ocuparem esses espaços? Então, assim, eu acho que a nossa saída é a gente se juntar e fazer uma rede, porque juntos a gente tem voz. Eu participo da Rede Baixada em Cena, que são 17 coletivos de 13 cidades, né? Participo lá pela Companhia Casa Verde, onde a gente já conseguiu fazer uma mostra na Biblioteca Parque, no Glaucio Rocha. Ano passado a gente ganhou o prêmio Shell,
por inovação, pelo movimento. Fizemos uma temporada da mostra no Galpão Gamboa, vamos fazer uma mostra agora no SESI Caxias. Eu acho que falta isso na Zona Oeste, a galera se juntar e entender que a luta é de todos. Poxa, legal isso, né? Galera, vamos se ligar nessa dica, o que ele falou aqui é imprescindível, né? A gente só reclamar e ninguém correr atrás, fica complicado, né? Por falar aí nessas suas andanças, você esteve em Paraty há pouco tempo, né? Fala pra gente aí um pouquinho como é que foi lá. Então, eu fui lá pelo Sesc, participar de uma mesa lá, de um seminário do Palco Giratório, para falar de curadoria. Eu fui diretor do Teatro da Cidade das Crianças, diretor da Lona Cultural de Santa Cruz, diretor do Teatro Municipal de Itaguaí, tive também administrando o projeto Cenoeste lá no Teatro Arthur Azevedo. Então, ou seja, eu já trabalhei com o Estado, já trabalhei com o município do Rio e com o município de Itaguaí, fui lá falar de curadoria. E foi muito bacana, porque eu estava lá do lado de 2 responsáveis também pelo Sesc, que fazem a curadoria do Sesc do Rio e do Sesc do Brasil, falando com artistas do estado do Rio. Então você tinha gente lá de Paraty, você tinha gente de Angra, você tinha gente de Vassouras. E aí uma das coisas que para mim foi importante estar falando lá, porque a gente está falando de curadoria, né? O que é curadoria? Primeiro que a curadoria já vem da palavra cura, né? De curar, né? E principalmente quem lida com curadoria está lidando com escolhas, né? Você tem um espaço onde você está escolhendo quem vai se apresentar naquele espaço. A primeira coisa que eu falei como um cara que foi diretor de teatros da periferia foi: a minha questão não era escolher quem vinha, era convidar gente, pelo amor de Deus, alguém quer se apresentar na Lona Cultural de Santa Cruz? Porque era muito difícil levar grupos de teatro para a Lona Cultural de Santa Cruz, porque é um lugar afastado que ninguém pensa, todo mundo quer estar em cartaz num espaço da Zona Sul, do centro, né? Mas aí, o que eu falei para os grupos lá enfim, o que eu estava te falando aqui na outra resposta. Eu falei: ok, vocês estão super interessados que o Sesc escolha vocês para se apresentar nos espaços do Sesc, para viajar ao Brasil. Mas vocês estão prontos para isso? Vocês estão se organizando para isso? Estão estudando para isso? Porque não adianta a oportunidade vir para mim e eu não estar pronto para receber essa oportunidade, sabe? Eu vejo as pessoas às vezes falando muito, estudando pouco. Eu sou uma pessoa que valorizo muito estudar. Mesmo sabendo que faltam escolas profissionalizantes na região, a gente, quando quer, a gente tem que correr atrás e, se possível, correr na frente, porque quem mora afastado, o caminho é bem mais difícil, então você tem que correr na frente. Então, correr na frente para mim é estudar. E foi esse papo que eu tive lá no Sesc, passei 3 dias lá no Sesc, ouvindo aquelas pessoas, conversando com aquelas pessoas, vendo apresentações do Lume, que é uma das companhias de teatro mais importantes do Brasil, né, que é lá de São Paulo. Vi o Teatro de Bonecos de Paraty, que é um dos teatros de bonecos mais importantes do Brasil também. Enfim, foi uma experiência muito bacana. Alexandre, agora nós vamos para o nosso momento ping-pong. Tá preparado? Não sei, né, mas vamos lá. Então vamos lá, hein? Cor. Vermelho. Dor. Dor? A dor de não ter feito alguma coisa que eu me arrependo de não ter feito. Eu prefiro sentir a dor de ter dado errado que me arrepender de não ter feito. Flor. Flor? Vou como é que tá na minha cabeça agora, porque eu assisti um espetáculo lindo, não sei se é flor, sei lá, girassol. De Van Gogh. Amor. Amor, eu acho que é estar inteiro naquilo que você faz, não importa o que. Um dia. Um dia? O dia que eu abro os olhos. Porque eu acho que toda vez que a gente acorda e abre os olhos é um milagre. Mês. Mês? Julho. Alegria. Alegria? Estar no palco. Ou estar fazendo teatro ou fazendo literatura. Alegria para mim, ela não é um momento que a gente vive todos os dias, porque a vida não é feita só de alegria. Mas a gente tentar ser feliz o máximo de tempo possível. Saudade. Saudade? Eu acho que a saudade é das pessoas que já nos deixaram.
A gente sempre tem saudade de algum tempo, né? Algum tempo bacana, mas eu prefiro ter saudade do futuro, daquilo que eu ainda posso construir. Eu sou uma pessoa que sempre eu gosto de voltar ao passado. É importante a gente ter memória. Esse projeto de vocês para mim é muito importante, porque ele é um projeto de memória, né? Mas eu sempre gosto de pensar naquilo que eu posso construir para o futuro. Eu tenho saudade daquilo que ainda não vivi. Noite ou dia? Olha, depende do momento. Depende do momento do que você vai fazer. Eu gosto dos dois. Decepção? Com a política do Brasil, sempre. A política do Brasil, para mim, ela é uma decepção e não é de hoje. Sempre foi assim, desde a época do Machado. Inspiração? Inspiração, Augusto Boal. Foi quando eu comecei a fazer teatro, que meu primeiro contato foi com o teatro do oprimido, a luta do Boal, sempre foi a minha inspiração. Um ídolo? Eu não chamaria de ídolo, mas eu acho que todo mundo tem que ter um mestre. O meu mestre é o Machado de Assis. É com ele que eu aprendi e a forma que eu penso, a forma de pensar a arte. Esporte? Esporte? Eu não sou muito bom não, mas eu amo futebol. Comida predileta? Comida predileta? Sei lá, churrasco com os amigos. Razão ou coração? Coração, sempre. Um livro? Um livro? Ai, meu pai, tem tantos livros. Meu Deus, eu acho muito difícil definir tudo em um livro, mas eu vou falar Dom Casmurro, do Machado. Um filme? Um filme? É um filme bem antigo, que eu amo e que também foi muito importante na minha vida. Chama-se A Sociedade dos Poetas Mortos. TV, teatro ou cinema? Teatro, sempre, em primeiro lugar. Amo todos, mas o teatro é a minha vida. Drama ou comédia? Eu acho que escolher um dos dois é pobreza. A nossa vida é feita de dramas e comédias. O maior autor de todos os tempos chama-se Shakespeare. Você vai pegar qualquer peça, qualquer drama do Shakespeare, lá no meio, você pega Hamlet, você vai ver uma cena de comédia. E se você pegar qualquer comédia do Shakespeare, lá no meio você vai ver uma cena de drama. Porque a vida ela é feita de dramas e comédia. Não dá pra você escolher uma coisa assim. Agora você vai completar a frase para mim, ok? É fundamental em uma pessoa ser verdadeira. Preconceito é? Preconceito, o nome já diz pré, né? É um conceito formado antes de você saber aquilo que é. Não suporto. Não suporto falsidade. O ser humano caminha. Meu Deus. Olha, o ser humano caminha, eu acho que a passos lentos para um mundo melhor. Eu acho que, embora a gente tenha desenvolvido muito tecnologicamente, eu acho que a gente vem, pelo menos no nosso país, regredindo muito. A gente está um país bem careta. Ser artista é? Ser artista não é ser melhor do que ninguém. Ser artista é uma profissão como outra qualquer. Mas você entender que você está lidando com um mundo tentando trazer coisas, pensamentos diferentes. Cada pessoa, com cada profissão, ela tem a sua importância. E o artista não é melhor do que ninguém, mas ele é tão importante quanto a filosofia, a ciência, a matemática, o português. Uma frase. Ai, meu Deus. Posso falar duas? Bom, tem uma frase... Pode, vai, mas é uma frase. Não, é que eu vou falar de dois artistas que eu gosto muito. Vou começar... Tem uma frase do Chaplin, que eu acho que é que eu digo, costumo dizer para os meus atores quando eu estou dirigindo, e para mim, que ele diz o seguinte: só a verdade e a beleza podem convencer o público. Então não adianta a gente apresentar nada se não tiver uma poesia e se não tiver a verdade do palco, que não é verdade da vida, né? E a outra frase, que é também do autor de teatro que mais me inspira, que é o Brecht, que eu não sei se vou lembrar atualmente, mas ele diz uma coisa assim: o teatro deve divertir, visto que ele vem da estética, mas cada um sabe a diversão que melhor lhe cai bem. Então, eu acho que a arte é feita de escolhas, e cada um tem uma escolha. Eu escolhi para mim a arte como missão.
Infelizmente o nosso papo termina por aqui. Nós ficaríamos aqui mais algumas horas conversando. Infelizmente, né, temos que terminar, galera. Mas se vocês quiserem conhecer mais, tem rede social onde a galera pode... Adiciona lá no Face, tem o meu Face Sebastião Damasceno, eu aceito todo mundo. Tem página da Companhia do Invisível, tem página da C Casa Verde, tem, sei lá, várias coisas que a gente acha lá no Google, do que eu fiz. Enfim, eu sou uma pessoa que estou sempre acessível para dialogar com todo mundo. Vamos terminar com o nosso brinde. Um brinde à arte e à identidade cultural. Identidade cultural. Tchau, tchau. Bom, e nós ficamos por aqui. Vocês se inscrevam no nosso canal, deixem seus joinhas lá nos vídeos, tá? Compartilhem com os amigos.